Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Thiago por aqui, no canal Thiago Lima EBD, em mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito da lição para a Sala dos Jovens, a revista dos jovens, né, que nós vamos ter como o tema Jesus, o Filho de Deus, né, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. Muito bem, e a nossa lição de hoje, né, a primeira lição do trimestre, nós estaremos com o tema Conhecendo o Evangelho de João. E aí sim, dentro da proposta que a revista traz, eu gostaria de falar aqui alguns pontos, né? Cada professor aí tem a sua leitura, mas sempre com a revista como a sua bússola, né? O norte ali para a gente seguir o script da lição, né? Por mais que talvez alguém gostaria de estar traçando outro pensamento a respeito, mas nós temos a revista para assim fazer. Para você que está chegando aqui no canal, fica desde já meu pedido, para que você se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo, tá bom? E se puder aí, compartilhar nas suas redes sociais. Muito bem, então, lição de número 1, Sala dos Jovens, conhecendo o Evangelho de João. O texto principal nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. No resumo da lição, o Evangelho de João é essencial, cristológico e singular em relação aos demais evangelhos. Nossos objetivos são apresentar a autoria, a época e o propósito do Evangelho de João, expor a riqueza doutrinária do Evangelho de João e compreender a cristologia apresentada por João. O pastor comentarista dessa lição, para esse primeiro trimestre, é o pastor Silas Queiroz. Tá certo? Que Deus abençoe a vida do pastor Silas Queiroz, o qual se dedicou para fazer aqui, deixar essa lição para nós meditarmos e aprendermos, né, desse trimestre todo. Texto bíblico para a nossa aula é João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5 e depois do verso 9 ao 14, tá certo? Não faremos a leitura para não ficar extenso demais o vídeo e cansativo, né? Mas sim, gostaria de ser bem objetivo e direto ao ponto, falando aqui dos aspectos o qual a revista apresenta e tecendo o meu comentário. Bom, para a introdução, também não vou ficar lendo toda a introdução, enfim, mas um comentário aqui de Hernandes Dias Lopes que eu achei bem interessante para somar à introdução da revista, que seria a seguinte: o Evangelho de João é o pináculo da revelação bíblica, é o livro mais lido do mundo. Sua mensagem tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar multidões sem conta aos pés do Salvador. Estudar esse livro é entrar no Santo dos Santos, além do véu, e contemplar as glórias do Filho de Deus. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, depois que os demais apóstolos já estavam mortos pelos viés do martírio e depois que os evangelhos sinóticos já circulavam nas igrejas por mais de 40 anos. Morando em Éfeso, capital da Ásia Menor, e já enfrentando todas as ameaças do gnosticismo emergente, uma ameaçadora heresia que atacou a igreja primitiva, nos 3 primeiros séculos, João escreve esse livro para enfatizar a verdade incontroversa que o Filho de Deus, o Verbo Eterno, se fez carne e veio habitar entre nós. O propósito de João foi deixar claro que Jesus é o Filho de Deus e levar seus leitores a uma confiança inabalável nele, como condição indispensável para receber a vida eterna, tá certo? Então, esse foi o comentário de Hernandes Dias Lopes, aquele comentário que ele tem, cada livro cada livro da Bíblia, ele tem o seu livro, comentário, tá certo? Foi onde eu encontrei esse comentário, achei bem interessante, não desprezando o comentário da revista, mas como é um vídeo de subsídios, de um apontamento diferente, eu coloquei esse trecho para a gente meditar. No primeiro capítulo, está dizendo o seguinte, que é autor, época e propósito. Esse é o tema do primeiro capítulo, e o primeiro subcapítulo, vamos dizer assim, é o discípulo amado, né? Nós entendemos que João ele é o discípulo amado, né? Então tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Ao lado de Pedro e Tiago. E o texto da lição vai dizer também, na última frase, o seguinte: o que muito se destaca na vida de João, portanto, é sua intimidade com Jesus. Olha só. Falar de João, falar do livro de João, né? Vamos aqui nesse ponto, o discípulo amado. E João, sendo o discípulo amado, eu quero trazer isso para nós de maneira que seja uma lição que venha de ser feita uma aplicação pessoal na nossa vida, não é verdade? Porque assim, ir para a escola dominical, estudar a palavra de Deus, aprender e aprender, mas não aplicar,
né, fica um pouco fora da proposta da qual Deus deixou toda a sua escritura para nós. Então, em alguns pontos sim, nós vamos ver aqui uma novidade ou outra, uma curiosidade, mas é importante que se faça uma aplicação. E eu pergunto a você, estamos sendo íntimos de Jesus? Será que nós estamos procurando ser íntimos de Cristo? Nós vemos que nós estudamos na lição dos adultos, né? Como eu disse, a minha primeira lição aqui comentando a respeito da lição dos jovens, mas até dos jovens, né, foi falar aí das últimas coisas, foi escatologia, né, mas a qual até mesmo João, né, escreveu. Mas na sala dos adultos, no último trimestre de 2021, nós estudamos Paulo, né, e eu queria só parafrasear isso, que a gente quer ser como Paulo, a gente quer falar como Paulo, a gente quer ter as experiências que Paulo teve, mas será que nós também queremos ter as prisões que Paulo teve? Né? Será que nós queremos Pedro, olhar para Pedro? Será que a gente quer ser transformado e tudo? Então, agora, olhando para João, nós temos intimidade como João teve com Jesus? Como está aí a sua intimidade com o Senhor Jesus? Né? Provérbios capítulo 3, verso 32, né? Vai dizer o seguinte, que porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Será que nós estamos sendo sinceros diante do Senhor? E temos intimidade com o Senhor Jesus? Para você jovem, né? Qual é o grau de intimidade que você tem com o Senhor? Você comenta tudo com Ele ou você quer esconder coisas do Senhor? Né? Ainda que não é possível fazer isso, mas o lado humano, né? O lado carnal das pessoas ainda tentam fazer isso meio que de forma inconsciente, né? Pensando que podem esconder algo do Senhor, mas nada é encoberto aos seus olhos. Mas mesmo assim, será que estamos sendo e procurando ser íntimos de Jesus? Qual é o grau de intimidade que temos com o Senhor? João era um discípulo e tinha intimidade, né? Talvez aqui Pedro e Tiago não tinham, mas João tinha, né? E aí nós vamos ver isso tudo nessa lição. Então, um versículo também que eu gostaria de destacar aqui, né? João 21, o 24 e 25, que diz: esse é o discípulo que testifica essas coisas e as escreveu, sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. É porque fala do discípulo, né? E vem trazendo aqui a autenticidade de quem escreveu essa carta. Então, João declarou, e o comentário a respeito disso é: João declarou, sim, me desculpe, olha só. E o versículo também 25 que diz: porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cujo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João 21, 24 e 25. Né? E o comentário desse ponto seria o seguinte: João declarou que seu propósito ao escrever seu evangelho foi mostrar que Jesus é o Filho de Deus, de modo claro e sistemático. Apresentou muitas evidências das afirmações de Jesus. Quando uma prova é apresentada em um tribunal, aqueles que a ouvem devem fazer uma escolha. Aqueles que leem o Evangelho de João também devem fazer uma escolha: aceitar que Jesus é o Filho de Deus ou não. Então, você que vai definir isso para a sua vida. No caso da sua vida, você é o júri. As evidências foram claramente apresentadas, você deve decidir. Leia o Evangelho de João e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá certo? Então, junto com Pedro e Tiago, né, João formou o grupo mais íntimo dos 3 discípulos que estiveram com Jesus, Então foi na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, na angústia do jardim do Getsemane, né? Dos 3, João era o mais íntimo. Ele é conhecido como o discípulo amado, né? Foi ele que se inclinou no peito de Cristo, né? No momento da ceia. Foi ele quem acompanhou o seu Senhor ao julgamento, quando os demais discípulos fugiram. Até nós temos quando Jesus é preso e é levado para julgamento, e fica aquela coisa, né, com Jesus no momento onde ele é levado de um lado para o outro, antes da crucificação. Nós sempre entendemos que os discípulos fugiram, né? Mas João ficou com ele. João o acompanhou. E nós encontramos essa referência em João capítulo 18, verso 15. Dei uma lida lá, é bem interessante. De todos os apóstolos, foi ele o único que esteve ao pé da cruz para receber a mensagem do Senhor antes de expirar, né? E cuidar de Maria, após a morte de Jesus. Depois da ascensão de Cristo, João tornou-se um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Muito bem.
o apóstolo do amor, né? O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Não há data específica, mas registros dos primeiros séculos indicam ter sido entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Esse é texto da revista, tá certo? Mas algo de interessante aqui, né? A última frase desse parágrafo, que diz assim: cujo escrito serviu para solidificar a fé dos cristãos, não somente do seu tempo, mas de todas as épocas, chegando até nós, tá certo? Então, a antiga literatura patrística faz referências ocasionais ao apóstolo, né, deixando evidente que ele era morador de Éfeso, né? O Westcott cita Jerônimo, que declarou: permanecendo em Éfeso até uma idade avançada, podendo ser transportado para a igreja apenas nos braços de seus discípulos, incapaz de pronunciar muitas palavras, João costumava dizer não muito mais do que: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Por fim, os discípulos que ali estavam, cansados de ouvir sempre a mesma palavra, perguntaram: mestre, por que sempre diz isto? E ele disse: é o mandamento do Senhor. Foi João quem relatou como ele e seus amigos tentaram impedir um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, porque o tal não fazia parte do seu grupo. Certa feita, João e Tiago tentaram tirar vantagens de seu relacionamento mais próximo com Jesus, cobiçando um lugar de honra no seu reino futuro. Na mesa da ceia, no túmulo vazio e à beira do lago, João é associado de maneira especial com Pedro. Essa associação continua em vários episódios registrados no livro de Atos. Muito bem. E também aqui o apóstolo Paulo, né, chama Pedro, Tiago e João de colunas da igreja de Jerusalém. Então a pessoa de João é muito importante para toda uma história, né? Todo o conjunto de uma história entre os 4 evangelhos, mesmo que nós temos Mateus, Marcos e Lucas como os evangelhos sinóticos, os quais são semelhantes, né, às histórias, nós temos também o evangelho de João, o qual soma nesses 4 e contam bem a história de Jesus para nós. É interessante destacar algo aqui, eu nem coloquei no meu esboço, mas assim, Mateus, né, foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João foi escrito para a igreja. Algo interessante, a literatura sempre vai mostrar, né, a linguagem na qual ela foi feita é para a igreja. Os outros, como eu disse, Mateus para os judeus, né? Então existem muitas referências, uma escrita onde fala de coisas e detalhes que os judeus vão entender mais fácil, né? Para os romanos, Marcos também, existem muitas referências que para os romanos é mais claro e a mensagem chega de forma, né, de uma maneira melhor aos ouvidos dos romanos. E depois Lucas fala, né, para os gregos, a sua escrita, a linguagem que ele usa, é para os gregos, e João para a igreja, né? E depois nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes também. E aí no ponto 3, evangelista e apologista, o diligente pastor João, já idoso, era também um evangelista e apologista. Então, ele era pastor, evangelista e apologista, né? O que é um apologista? É aquele que defende a fé, tá certo? Quando estudamos a apologética, né, nas doutrinas teológicas, nós vemos que o apologética, ele é a matéria que defende a fé, né? Então, é o que faz a apologia, que defende ou enaltece algo ou alguém, tá certo? Então, é a defesa da fé, né? Então, João, ele era o pastor, ele era um evangelista e também sua escrita, tudo o que ele deixou foi para defender a fé dos cristãos, tá certo? Muito bem. E eu coloquei aqui o Evangelho de João, o que o Evangelho de João não mostra, né? O que o Evangelho de João não tem. No texto da revista diz assim, no último parágrafo: o Evangelho de João tem, portanto, crucial importância para a propagação das boas novas da salvação aos que ainda não creem, quanto para a firmeza e permanência da nossa fé, através da vida que somente no Filho de Deus podemos ter. Essa frase importantíssima, né? Sempre enaltecer isso, porque justamente são as coisas que tem na carta e na leitura do Evangelho de João. Agora, eu coloquei aqui o que o Evangelho de João não tem como um ponto, tá, meus irmãos? Não para disputa teológica, nada que seja para polêmica, mas sim como curiosidades, a ponto de nós aprendermos o que me chamou a atenção, tá certo? Então, as omissões em João, olha, interessante, né? João não registra nenhuma genealogia, né? Perceberam isso? Nem sua linhagem legal através de José, como em Mateus, e nem sua linhagem pessoal através de Maria, dada por Lucas. Não narra seu nascimento, porque ele era no princípio, né? Não diz nada da sua meninice,
Nada relata da sua tentação, é apresentado como Cristo, o Senhor, e não como aquele que foi tentado em tudo como nós. Não se refere à transfiguração, não fala da escolha dos discípulos, não apresenta parábolas, não é narrada a ascensão e não é mencionada a grande comissão. Então, são pontos aqui que eu encontrei em um estudo e achei interessante trazer aqui para a aula para a gente observar e compreender que interessante, né? O que não tem, mas as coisas que lá tem, nos outros nós não encontramos, tá certo? Nos outros evangelhos que são os sinóticos. Capítulo 2, então, a riqueza doutrinária do Evangelho de João. Então, nós vamos falar aqui no primeiro ponto, a cristologia e a trindade, né? Então, a cristologia e a trindade. A riqueza doutrinária do Evangelho de João é simplesmente surpreendente, né? Já nos primeiros 34 versículos do primeiro capítulo do livro, é possível encontrar as revelações claras e profundas acerca das principais doutrinas da Bíblia, né? E aí vem a doutrina de Deus dentro da compreensão da Trindade. E no texto da revista, quando vem agora o parágrafo que está expresso na sua revista, você pode acompanhar, diz assim: um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, conforme nossa declaração de fé. A declaração de fé das Assembleias de Deus. E esse texto está na página 21, tá? Para quem tem o livro, fica aí essa dica. Bom, então, com relação à Trindade, é claro que se nós formos tratar a Trindade, né, já teve até uma aula um tempo atrás a respeito da Trindade e com certeza daria até muito mais que uma aula para tratar todos os pontos aí, observações da Trindade. Mas a doutrina, a exposição da doutrina da Trindade pode se discutir melhor e resumidamente a doutrina da Trindade em conexão com várias proposições que constituem em epítome da fé professada pela Igreja sobre esses pontos. E foi um texto que eu coloquei que está na Teologia Sistemática de Louis Berkhof, né, na página 83, que são, eu pus só a epígrafe aqui, só um ponto para a gente pensar dentro de cada uma das que eu vou falar, as quais são 6 frases aqui, dentro de cada uma delas existe um conteúdo grande, né, para se ler e compreender. Então o primeiro ponto seria, há no ser divino apenas uma essência indivisível. O ponto 2, nesse único ser há 3 pessoas ou subsistências individuais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 3, toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das 3 pessoas. A subsistência e as operações das 3 pessoas do ser divino são assinaladas por certa ordem definida. 5, há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as 3 pessoas. E 6, a Igreja confessa que a Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem. Tá certo? Tendo em vista que a Trindade, a palavra não está expressa na Bíblia, e essa foi uma teologia, né, que foi se desenvolvendo aí através dos séculos da Igreja, mas nós compreendemos que o nosso Deus, ele é trino, né, e existe a mesma essência, né, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Muito bem, passando então esse ponto, o ponto 2, Cristo, o Deus Criador, né? João não apenas refere-se a Cristo como um ser divino, mas apresenta desde logo seus principais atributos, como a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, pois o situa no princípio, né, na eternidade passada, agindo como e como Deus, tá certo? E eu coloquei aqui 3 parágrafos falando a respeito disso, que eu achei bem interessante. Então, para evitar qualquer sombra de dúvidas acerca da identidade de Cristo como verbo eterno de Deus, João fala claramente ao descrever a encarnação de Jesus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, isto é, Cristo, o Deus eterno, tornou-se humano e andou entre nós, né? Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Para os antigos gregos dedicados à filosofia, um logos feito carne seria uma impossibilidade, mas para os que creem no Filho de Deus, ele, Jesus, é o próprio logos encarnado. Muito bem, o parágrafo 2 que eu coloquei é assim: confirmando a externa existência de Jesus antes da criação, né, João capítulo 1, verso 3, declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tal declaração se harmoniza com os textos de Colossenses,
capítulo 1, verso 16. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, né? Sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Em Hebreus também vemos, né, no capítulo, em Hebreus 1, 2, Deus, nesses últimos dias, nos falou, né, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E também em Gênesis nós temos, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E toda a Trindade, e não apenas o Pai, estava presente na criação. E foi através do Filho, Jesus Cristo, que é a palavra que Deus Pai trouxe à existência todas as coisas. Nosso Senhor não é somente o grande Criador, Ele também o fiel sustentador da vida e da criação em geral, que é antes de todas as coisas, né, nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Por esses poucos textos bíblicos, podemos ver que a doutrina da cristologia é amplamente declarada nas Escrituras através dos séculos. Satanás tem atacado essa doutrina bíblica, tanto de modo direto como indireto, servindo-se para isso de homens e mulheres que, julgando-se sábios, tornam-se nécios, né, a serviço do inimigo. Mas a rocha dos séculos, Jesus Cristo, permanece serena e inabalável enquanto seus adversários vão sucumbindo todos, a menos que se voltem para ele para que sejam salvos. No ponto 3 do capítulo 2 diz assim, Cristo no Antigo Testamento, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 4, nos diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. Isso aqui, palavras de Paulo, em 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Então, Cristo, portanto, não foi um mero assistente junto ao Pai desde Adão, seja de forma teofânica, seja através de tipos, né? O Deus Filho esteve presente em toda a antiga aliança. E até aqui, nesse ponto, né, eu queria colocar e compartilhar com vocês um texto que eu encontrei certa feita, falando a respeito de Jesus no Velho Testamento. Nós vamos ver ali a tipologia de Cristo e tudo em muitos momentos, mas esse texto que eu vou compartilhar com vocês fala vendo Jesus nos personagens, né? Eu acredito que seja interessante, então por isso vou compartilhar. Olha só que interessante. Há um Adão melhor e verdadeiro que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas para a nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu o chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Existe um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai em um monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebemos a ferida da graça que nos desperta. Existe um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que traíram e o venderam, usando o seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe entre o abismo, entre o povo e o seu Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá, melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus e agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e intercede e salva todos os seus amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, e cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isto. Há alguém melhor e verdadeiro, como Esther, que não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial e não apenas arriscou a sua vida, como a deu por completo para salvar o seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado na tempestade, a fim de que dela fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito,
que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Jesus é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. Então, nós vemos nesses personagens, né, do Velho Testamento, como eu fiz essa leitura, muito interessante, e nós vemos Cristo em todas elas, não é? Então, sem versículo, mas lembrando aqui de alguns personagens, né, não todos, mas alguns personagens do Velho Testamento, e nós vemos Jesus sempre no Velho Testamento. Todas as páginas da Bíblia nos mostra e nos fala de Jesus, tá certo? O capítulo 3, então, a Cristologia, né? Sinais, sermões e declarações. Os sinais miraculosos, né? E esse ponto da lição vai falar do Evangelho de João, que apresenta o Jesus homem manifestando sua glória como o unigênito do Pai, o único Filho de Deus, né? Então, a completa humanidade de Cristo em perfeita concordância com a sua completa divindade, né? As narrativas dos milagres apresentam Jesus homem de forma natural, como um convidado comum para uma festa de casamento, né? E aí nós vamos falar aqui nesse ponto do terceiro capítulo a respeito, né, dos seus milagres, né? Que foram 7 milagres mostrando, né, a glória de Deus, né? Se mostrando. O primeiro foi capaz de transformar água em vinho, né? E olha só, dentro desse milagre, né, o que vemos? Então, essas talhas eram grandes jarros, né, de pedra com capacidade entre 68 e 102 litros cada uma, né? Todos os convidados deveriam lavar os pés quando entrassem. Então, essas jarras estavam ali para isso, né? Não é coincidência que João mencionasse esse procedimento relacionando com as purificações dos judeus. Esses recipientes representam o costume da lei, o legalismo, né? O que é exibido da seguinte maneira: 1. Inadequado para as verdadeiras necessidades dos homens, não tem vinho. 2. Limitado em comparação com a completa abrangência da abundante alegria do Evangelho, simbolizada pelo vinho em grande quantidade. E 3. Inferior ao melhor que Deus tem para o homem. Tá? A antiga religião legal fala falta vinho, e toda a energia da vida deles, né, se esvaria dela, né? Então a presença do Senhor da vida, que dá a verdadeira alegria, transformou toda a cena. Os recursos antes inadequados e insuficientes para suprir as necessidades do homem agora se tornaram abundantes, né? Os recursos que tinham sido limitados e que apresentaram uma ameaça à verdadeira alegria do homem agora jorravam em rica profusão. Então, nós vamos encontrar, né, muitos significados falando aqui, né, nesse primeiro ponto, nesse primeiro milagre de Jesus, e nos outros 6, né, os quais destaca, né, a cura do filho do oficial do rei, né, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães e peixes, né, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença, né, e a ressurreição de Lázaro. Então, são os milagres aqui relacionados, né, os 7 milagres relacionados que nós vemos aí, o ponto que é os sinais miraculosos, né, que manifestando a glória como unigênito do Pai, porque só se viesse de Deus poderia ter feito tal coisa. E o texto ainda da revista continua dizendo o seguinte: muitos outros são os escritos, né, são os escritos, e conforme João mesmo disse, né, em hipérbole, né, se tudo que Jesus fosse escrito, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem, né? Então, João, nós já lemos esse texto, João capítulo 21, verso 25. E eu pergunto a você sabe o que é hipérbole? Hipérbole, por ser um recurso estilístico, né, que remete ao exagero, tá certo? Então, a hipérbole costuma ser, né, utilizada para dar intensidade muito maior, né, àquilo que quer dizer, tá certo? Isso é hipérbole, né? Então, por várias vezes foi falado, foi feito milagres, e João ele escreve esses milagres para dar ênfase de quem Jesus era, que era o unigênito do Pai. Muito bem, os sermões cristológicos, né? Os sinais são importantes. Eu achei interessante esse texto da revista que diz assim: os sinais são importantes, mas não são suficientes. É muito bonito nós vermos alguém sendo curado, lermos todo o Evangelho e acompanhar ali os milagres que Jesus fez, todos esses que nós falamos, mas não são suficientes, né? As multidões precisavam não apenas crer no Messias como Deus, capaz de realizar milagres,
mas como o necessário e suficiente Salvador e Senhor. Esse é o ponto, né? Então não é simplesmente ver os sinais e que legal, que bonito, que interessante, como pode, é um milagre, é uma coisa fora do comum, ok. Mas isso era para levar o povo a algo maior, que é o quê? A salvação da sua alma, tá certo? E aí é interessante que nesse ponto a revista vai nos falar a respeito de Nicodemos, né? Nicodemos, o mestre, qual vai ter ali um encontro, né, com Jesus no capítulo 3, e a revista vai dizer a respeito, né, desse ponto, desse momento aqui. Até vou abrir aqui João capítulo 3 para a gente ler essa passagem, né, rapidamente aqui. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, né? E este foi ter de noite com Jesus. Olha, ele foi ter de noite. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, né? Então nós vemos aqui em Nicodemos que ele já havia reconhecido que Jesus vinha da parte de Deus. Jesus não era como um mestre qualquer que aparecesse ali na região, né, em todo o território ali de Israel, de Jerusalém, na Galiléia, na Judéia. Não, ele era um mestre diferente, porque os sinais que ele fazia, nenhum outro fazia, né? Então, todo lugar que Jesus chegava, ele marcava aquele local, as pessoas que ali estavam, com os sinais, com os milagres, né? Então, isso fazia a grande diferença entre um mestre comum, que queria ser o mestre da lei, da Torá, enfim. Mas agora ele era um mestre anunciando o reino de Deus de uma forma totalmente diferente, né? Nós vimos até quando Jesus, naquele momento que ele está escrevendo no chão, e aí chega lá os velhos e os novos, apresentando aquela mulher que foi pega no adultério, no próprio ato, né? E aí eles queriam uma resposta desse mestre, o mestre Jesus. O que ele vai falar, né, a respeito dessa situação? O que esse mestre que faz tantos sinais agora vai nos ensinar e vai falar a respeito disso? E ele, com uma facilidade, né, Jesus, conhecedor de tudo e de todos, diz: aquele que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. E aí foram saindo dos mais velhos aos mais novos, né? Se não me falha a memória, a história é assim. Então, Jesus, quando Nicodemos chega, voltando aqui, né? Quando Nicodemos se achega, quando ele se decide ir falar, Nicodemos era um fariseu, ele era príncipe dos judeus, ele era um homem de destaque, ele era um homem que falava e as pessoas paravam para ouvi-lo também, né? Mas ele foi ter de noite com Jesus e nessa conversa, quando ele faz essa afirmativa, né, de que, olha, se não for de Deus, não pode fazer esses sinais. Então sabemos, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus. Nós sabemos disso. Não há dúvida, né? Por quê? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos deixou bem claro a sua posição. E foi por isso que ele foi lá. Ele era um mestre, ele era um fariseu. A função de Nicodemos era dar resposta a perguntas. Mas ele não vem com uma pergunta, ele faz uma afirmação. E nessa afirmação, inicia-se um diálogo. Jesus responde: olha, na verdade te digo, vou te falar uma coisa, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? João não perguntou para Jesus qual era a possibilidade ou de que forma nós poderíamos ver o reino de Deus. Mas Jesus fala isso a ele. Eu acredito até que Jesus tinha visto isso nele, né? E aí Nicodemos fala assim: como pode um homem nascer sendo velho, né? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Uma resposta com pergunta mais esquisita, fora de contexto, né? Que coisa mais, parece que assim, tola. Mas, na verdade, a gente entende, pelo menos meu ponto de vista para essa situação aqui de Nicodemos, que estava apertada, na verdade, né? E aí Jesus fala: olha, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus foi melhorando, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter
dito, necessário vos é nascer de novo. Então, quando a revista trouxe esse ponto, falando de Nicodemos, e nós chegamos à leitura da história de Nicodemos aqui, é bem interessante porque existe um livro de Max Lucado, João 3,16, eu não sei se eu vou encontrar ele aqui, pronto, tá aqui, olha, esse livro aqui, tá? Aconselho você a fazer a leitura desse livro, muito boa. E nesse livro vai falar a respeito de dois termos aqui da língua grega, e um deles é o qual Jesus usa, tá certo? O primeiro termo para o nascer de novo é o termo palin, que significa a repetição de um ato. É como se fizesse de novo a mesma coisa, como se repetisse numa linha de produção, fazer a mesma coisa repetidamente, né? E tem o outro termo da língua grega que é anotem. Anotem descreve também um ato repetido, mas qual é a diferença de um para o outro? Exige que a fonte original o repita, ou seja, que o próprio Deus o faça novamente, né? Tanto que Nicodemos compreende que ele fala, mas como assim? Aí eu vou nascer de novo? Pode um homem velho tornar ao ventre da sua mãe ser refeito originalmente? Você entende? Então, por isso que ele fala, parece que é estranha a conversa dele, mas é porque ele já tinha entendido algo que nós não entendemos. Mas agora entendendo a língua grega, né, e que existem dois termos para essa palavra, essa colocação que Jesus faz, nós compreendemos. Então, qual é o significado, né? Significa do alto, de um lugar mais alto, coisas que vêm do céu e de Deus. Em outras palavras, aquele que fez o trabalho pela primeira vez, o faz novamente. Essa é a palavra que Jesus escolheu. Então, esse nascer de novo é o que Deus vai fazer novamente na sua vida. Nós nascemos, eu aceitei a Cristo com 20 anos de idade, e hoje já se passaram aí tantos anos, né, 22 anos, 23 anos se passaram já, e Deus fez de novo, Deus faz de novo a pessoa, não é verdade? Quando você aceita Cristo, você é uma nova criatura, né? As coisas para trás, elas ficam, elas não vão ter mais, né, peso, mas agora, a partir de agora, nova vida em Jesus, nova vida, um novo nascimento, né, e assim por diante. Então, Jesus quer dizer algo mais. Ele usa o segundo termo grego exigindo da fonte original. Ele usa o termo anotem, que é considerado, que se considerado exige a presença do próprio Deus. Então, anotem exclui réplicas modernas, tentativas de segunda geração, imitações bem intencionadas. Aquele que fez pela primeira vez deve fazê-lo novamente. O Criador original recria a sua criação. Esse é o ato que Jesus descreve em nascer de novo. Não temamos novamente. Precisamos não da força do eu, mas de um milagre de Deus para isso, tá certo? Então, até nesse livro do Max Lucado, ele fala como que se ele fosse no Museu do Louvre, né, em Paris, e fosse recriar o quadro da Mona Lisa. Ele poderia recriar, sim, o quadro da Mona Lisa, mas o termo que Jesus, e repetir esse ato, né, mas o termo que Jesus se refere é de que o próprio Da Vinci precisaria estar ali refazendo o quadro da Mona Lisa. E é esse o ponto o qual Jesus disse para Nicodemos: olha, você precisa deixar com que Deus faça uma obra na sua vida e que você seja uma nova criatura, tá certo? Então é justamente isso, né? Então o que Nicodemos sabia a respeito do reino? É um comentário aqui que eu gostaria de acrescentar a esse ponto. De acordo com as Escrituras, ele sabia que este reino era governado por Deus, seria restaurado na terra e abrangeria o povo de Deus. Jesus revelou para o devoto fariseu que o reino viria para o mundo todo, né? João 3,16. Não somente para os judeus, e que Nicodemos não poderia fazer parte dele menos que nascesse de novo. Este era o conceito revolucionário. O reino é pessoal, não nacional ou étnico. Para entrar nele são necessários arrependimento e renascimento espiritual. Jesus mais tarde ensinou que o reino de Deus já estava presente no coração dos crentes. Lucas 17:21, tá certo? Eu achei bem interessante, né? Gostei muito de falar a respeito disso porque é um livro interessantíssimo. Se você puder aí adquirir, é uma leitura muito agradável. E ponto 3, as declarações divinas, né? Declarações divinas. O texto da revista vai dizer assim: além dos sinais e dos sermões, o Evangelho de João traz
7 declarações de Jesus que revelam sua deidade, né? Em todas elas ele se apresenta como o eu sou, né? Então o mesmo Deus que se manifestou a Moisés como o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Êxodo 3, 14 e 15, né? Então, em João, esse Deus único e eterno se revela nas figuras, né? Então eu separei aqui e anotei uma coisa na minha cabeça aqui a respeito disso, porque o texto traz que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, né? A ressurreição, o caminho, a verdade, a vida e também a videira, né? Então, para o pão da vida, o que ele representa para nós? Quando nós vemos a história, ele é o nosso sustento. Para a luz do mundo, o que ele representa para nós? O que nos mostra o que não vemos, certo? Da porta, ele é a nossa passagem para chegarmos a Deus. Né? Do bom pastor, em nossa vida, nos guia e nos protege de todos os perigos. Da ressurreição e da vida, por ele seremos ressuscitados para a vida eterna. E do caminho, verdade e a vida, a nossa conexão sem mentiras que nos leva à vida. E da videira, né, que nos faz sermos frutíferos em sua obra. Muito bem, meus irmãos, então, destacando essas características, né, do que Jesus é e o que ele representa para nós, do que ele faz em nossas vidas, chegamos ao final dessa aula. Espero que você tenha gostado, né? E a conclusão, vamos ler aqui, é que João é o Evangelho do Filho de Deus. Sua riqueza doutrinária, né? Os sinais, os sermões e declarações nos apresenta Cristo como o Verbo que se fez carne para ser nosso libertador, provedor, guia, sustentador, protetor, doador da vida, garantidor da eternidade. Que o conheçamos mais e desfrutemos de suas virtudes e maravilhosas bênçãos, para que permanecemos firmes na fé e, ao final, tomemos posse da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus a sua vida. Você que chegou até aqui, mais uma vez eu peço que, se puder, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe aí nos grupos da sua igreja, né, dos jovens, que é um prazer para mim poder estar contribuindo da forma a qual eu tenho meditado nas lições. E essa, então, foi a lição número 1 aí da Revista dos Jovens, né? E nós estaremos falando por mais uns dias, estarei colocando aqui também as outras lições, né? João Batista preparando o caminho, que é a lição 2, o primeiro sinal, né? E aí sim nós vamos falar dos milagres aqui, né? Que a água em vinho, Jesus transformando. Vamos falar mais de Nicodemos, né? É como que uma lição introdutória assim, a todo o texto da revista, todo o texto de João. Então eu espero que vocês me acompanhem por esse período, será um prazer e que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e até a próxima.